Um jogo muito importante para o São Paulo contra o time do Flamengo, estreia no campeonato e, claro que a gente ainda vai confirmar a escalação, mas o São Paulo pode ter Lucas e Caleri nos 11 iniciais, informação da Globo, informação do Bruno Gilfrida. Os dois devem começar jogando nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Eles que estão condicionando, voltando de lesão, podem fazer aí, então, os 11 iniciais contra o Flamengo. São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Mike na direita, Arboleda e Alan Franco na esquerda, Wendel, meio de campo, Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreirinha deve ser o time do São Paulo para encarar o Flamengo. Queria a sua opinião, Senna, em relação a esse time, em relação a essa formação escolhida para o jogo e a dupla, Lucas e Caleri, que ainda está voltando. Acho que o Lucas ainda não conseguiu fazer um jogo bom, né, desde essa volta. E aí entra uma coisa, Senna, que eu queria te ouvir também. Acho que o Lucas, ele tem uma questão, porque fisicamente ele fala que ele não tem mais dores. Então ele tem que retomar ritmo de jogo e confiança. Acho que para ele conseguir voltar confiança, ele vindo do banco, talvez ele pode causar mais impacto do que saindo jogando, viu, Senna? Porque ele é um cara que ele pode entrar ali, pode mudar um jogo, dar um passe, fazer um gol e tal, e aí ele volta grandão para pensar em sair jogando, né? Você ir empurrando ele como esse jogador ali para ser o titular sempre, eu tenho uma preocupação no que pode causar, Senna. Cara, eu concordo também. Eu acho que me parece que a questão do Lucas, assim, se ele não sente mais dor, e graças a Deus, o problema é psicológico, é confiança e tal. E aí ele começa de titular, não é muito positivo. Ele tinha que entrar para o segundo tempo, já entra ali dando uma carreira, uma corrida, tentando dar uma arrancada. Aí pode ser que ele já entraria melhor no time, né? Ele começar jogando do jeito que ele vem, você vê que claramente não, ele tá abaixo, né? Não tá bem. Ele, se você olhar assim pela idade, cara, ele não tá numa idade avançada a ponto de você falar, pô, o cara não aguenta mais correr. Não é isso. Não é por aí. Há, sei lá, 8, 9 meses atrás ele fazia. Ele arrancava, ele driblava tal. Me lembra muito um pouco a questão do Hernanes. O Hernanes sai em 2017 como o melhor jogador do Brasileirão, craque da galera, né? Craque do povo, tal, da torcida. Aí ele fica um ano e meio na China. Quando ele volta para o São Paulo, ele volta irreconhecível, cara. Ele volta muito abaixo fisicamente, mas aí era mais a questão psicológica, eram outras questões do Hernanes que estavam. Ele mesmo fala disso, né? Então eu acho que o caso do Lucas me parece muito confiança se não for dor. E aí ele pode recuperar. Pode ser que ele volte. Então por isso, só por esse fator eu não descartaria o Lucas de vez, como muita gente fala, aposenta, vende, sei lá, né, rescinde o contrato. Eu acho que caberia sim trocar uma ideia com ele para ver, para baixar um pouquinho, né, os gastos aí, porque ele não está correspondendo, não está valendo. O que a gente paga não vale. Mas eu não descartaria, eu acho que pode ser recuperado. E aí, talvez, uma outra coisa, que até o chat está falando aqui, eu acho que o esquema de 3 zagueiros, por mais que muita gente tenha reclamado, eu acho que pelo fato da gente estar sem esse primeiro volante, o Crespo não ter arrumado uma solução, talvez funcione melhor. Talvez funcione melhor para um jogo como esse. Pode ser para mim. Acho que vale voltar 3 zagueiros ali para ser um dos pilares do São Paulo e é isso. Já que não tem ali primeiro volante, porque você pode até usar a alternativa da base, que seria uma incógnita também, né? Olhando friamente, pô, não dá para pensar assim, colocar o Matheus Ferreira ali titular, né? Aí é uma fogueiraça também. Mas o Maia não tá bem. Você não tem nenhuma opção. Ele não confia muito ali em colocar o Negruti. Então tenta 3 zagueiros e é isso. Volta de novo, fazer o quê? Tem 6 zagueiros no plantel, cara. E assim, não tem primeiro volante. Vai ser uma alternativa. É algo que o técnico Hernan Crespo tem que conversar. Vale ele conversar com esse elenco também, ver o que fica mais confiante e tal. Mas isso de mudar toda hora também pode ser uma sentença para o Crespo, né? Então, espero que ele consiga corrigir logo o time. Tá aí, então, Lucas e Caleri devem, então, estar nos 11 iniciais contra o Flamengo.